Seja bem-vindo à 330ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício aqui que caiu na Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, que diz, o domínio de definição da função f de x igual a logaritmo de x ao quadrado menos 5x mais 6 na base x menos 1, ia falar 5, gente, me desculpe. Na base x menos 1 é alternativa A, B, C, D ou E. Bom, antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir com qualquer quantia, seja nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício. O primeiro passo para resolver o exercício é lembrar da condição de existência. Eu vou destacar aqui a minha função logarítmica e vou fazer o seguinte, eu vou ressaltar aqui a condição de existência. Perceba, eu possuo aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. Este polinômio do segundo grau corresponde ao antilogaritmo ou logaritmando. É o coeficiente b da função logarítmica. E aqui, x menos 1 na base é o coeficiente a. Então, como esses termos possuem variáveis aqui, que são chamadas de x, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que submetê-las às condições de existência de tanto do antilogaritmo b quanto da base a. Então, o texto aqui, b tem que ser maior que zero. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser maior que zero, porque este aqui é o valor de b. Perceba que aqui eu tenho uma inequação de uma função polinomial segundo grau, ou de uma função quadrática. Faço o mesmo para o termo aqui na base a, x menos 1, que isso aqui é o quê? Uma função polinomial do primeiro grau. Eu vou submeto as duas condições de existência da base a. X tem que ser maior que zero. Então, x menos 1, x não, né, gente? A tem que ser maior que zero de frente de 1. Então, x menos 1, que é o valor de A, tem que ser maior que zero. Isolando x, eu tenho que ele tem que ser maior que 1. Porém, a base A tem que ser maior que zero de frente de 1. Então, submeto também a segunda condição de existência da base A. Então, x menos 1 tem que ser diferente de 1. Isolando x, eu tenho que ele tem que ser diferente de 1 mais 1. Portanto, x tem que ser diferente de 2. Então, essa aqui é a condição de existência. Aí você pensa, tá, submeter a condição de existência, qual é o próximo passo? Bom, eu vou ter que resolver essa equação aqui, quadrática, ou de função polinomial segundo grau. E eu vou ter que achar uma resposta que se adeque às três condições de existência de forma simultânea. Então vamos lá. Começando por resolver a inequação polinomial segundo grau. Tem aqui x ao quadrado menos 5x mais 6 maior que zero. Destaque os coeficientes a, b e c desta inequação quadrática. Então tem aqui, x ao quadrado, vinculado a ele está o coeficiente a. Sempre que você tiver uma função polinomial segundo grau, uma função quadrática ou uma inequação polinomial segundo grau quadrática, o coeficiente a é sempre o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. O coeficiente a aqui, multiplica x ao quadrado. Eu tenho aqui x ao quadrado positivo, quer dizer que está sendo multiplicado por 1. O coeficiente b multiplica a variável que está elevada a expoente 1, que é este x aqui. b, portanto, vale menos 5. O coeficiente c é a constante, aquele valor que não multiplica variável nenhuma. Portanto, c vale 6. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Valor de b elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. 25 menos 24, 1. Delta vale 1. Achei delta. Aplico Bhaskara. Menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Este menos aqui representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, b vale menos 5. Então, menos 1 vezes menos 5 dá 5 positivo. Raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, tem isso aqui. A primeira raiz, portanto, vai ser 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Segunda raiz, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Achei as raízes, posso estudar os sinais. Agora você pergunta, como é que eu sei que esta inequação, que esta função polinomial segundo grau tem esta configuração de sinais? Bom, se você quiser saber de uma forma mais profunda, você pode procurar aí na playlist de função polinomial segundo grau a aula de estudo de sinais. Aqui eu vou dar uma síntese, que é a seguinte:
Sempre que você tiver o coeficiente a de uma função polinomial segundo grau, ou seja ela dentro de uma inequação ou não, sempre que o coeficiente a for maior que zero, você vai ter uma palavra com a concavidade voltada para cima, como tem aqui, ó. E sempre que você tiver essa combinação, ó, coeficiente a maior que zero, duas raízes diferentes, você vai ter essa configuração de sinais. Para qualquer valor de x menor que o valor da raiz de menor valor, correspondente a y positivo. Exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, x igual a 2 na raiz. Se eu pegar um valor menor, x igual a 1, botar aqui no x, ó, eu vou ter uma resposta maior que 0. Bota aqui, ó, 1 ao quadrado 1, mais 6, 7. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 mais 7, 2. Ou seja, quando x for igual a 1, y igual a 2 positivo. Se eu pegar qualquer valor que esteja entre 2 e 3, vou ter correspondente y negativo. Qualquer valor de x maior que 3, correspondente y também positivo. Se eu botar 4 aqui no lugar do x, eu vou ter uma resposta positiva. Então, ó, esta é a configuração de sinais para esta função polinomial de segundo grau, que é justamente o coeficiente b. Aí você pode pensar, então eu já achei a resposta. Eu posso dizer então, ó, se b tem que ser maior que zero, eu colocar aqui, ó, que o domínio da função é x menor que 2, maior que 3. Aí eu vou te responder não. Aí você pergunta, por quê? Porque é simples, ó. Não tem que satisfazer a condição de existência temas do termo b, mas também do termo a aqui, ó, do coeficiente a, porque a variável x também existe nele. E para x, ó, tem que ser diferente de 2 e maior que 1. Então, ó, prosseguindo. Vou estudar os sinais, ó. A inequação aqui, ó, x menos 1 maior que 0, possui como raiz 1. Isso aqui, ó, é uma função polinomial primeiro grau. Para achar a raiz, basta isolar o x. Então, isolando o x aqui, ó, x menos 1, a raiz é a própria 1. E ela quer aqui, ó, valores maiores que 1. Então, você, ó, qualquer valor acima de 1 satisfaz aqui. Agora, o que eu vou fazer, ó? Aí você pode se perguntar, cara, mas como é que eu sei que esse daqui é a configuração de sinais para esta inequação polinomial do primeiro grau? Simples, gente, ó. Sempre que você tiver uma inequação polinomial do primeiro grau e a função desta inequação for crescente, você vai ter essa configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x superior ao valor da sua raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x menor que o valor da raiz, correspondente em y negativo. Aí você se pergunta, tá, mas como é que eu sei que essa função aqui, dentro dessa inequação, ela é crescente? Aí eu te respondo simples, ó. Sempre que a variável x estiver sendo multiplicada por um valor positivo, você tem uma função crescente. Esse x aqui está sendo multiplicado por 1. Assim como esse x ao quadrado aqui, ó, também está sendo multiplicado por 1. Você não tem aqui, ó, x positivo? O coeficiente a aqui, ó, da função polinomial do primeiro grau aqui, ó, que está multiplicando essa variável x, é 1 positivo. Então tem uma função crescente. Se tivesse aqui, ó, menos 1, a função era decrescente. Menos 2, menos 3, menos meio, função decrescente. Agora, sempre que o coeficiente a de uma função polinomial do primeiro grau for positivo, eu tenho uma função crescente. E toda função crescente polinomial do primeiro grau tem essa configuração de sinais. Agora, prosseguindo, ó, eu vou fazer a intersecção de tudo isso. Vou fazer uma linha e vou colocar aqui, ó, x menor que 2, maior que 3. Porque é onde eu tenho valores, ó, positivos. Na linha de baixo, ó, x maior que 1, que é o que? Primeiro termo de condição aqui, ó, para essa inequação aqui. Mais abaixo, faço uma terceira linha para qualquer x, ó, diferente de 2. Perceba, ó, os círculos aqui, ó, estão em branco, ó, estão abertos, por quê? Porque representa que esses valores aqui, ó, não fazem parte do domínio, mas são valores acima, abaixo, acima ou qualquer valor que não seja ele. Ó. Por exemplo, aqui, ó, x menor que 2, qualquer valor abaixo de 2, ó, pode fazer parte da solução. X aqui, ó, maior que 3, qualquer valor acima de 3, não 3, acima dele. Aqui, ó, x maior que 1, ó, qualquer valor acima de 1. Então, sempre que o círculo assim, ó, não estiver preenchido, quer dizer que o valor em si não faz parte, são números acima ou abaixo. A mesma aqui, ó, x diferente de 2, ó, qualquer valor abaixo de 2 acima de 2. Agora, na última linha aqui eu faço a intersecção. E ao fazer a intersecção, o que eu tenho? Ó?
x maior que 1 menor que 2 e x maior que 3. Então, o domínio dessa função é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 2, maior que 1 ou maior que 3. E perceba, ó, que essa resposta satisfaz a condição de existência de ambos os termos de forma simultânea. Aqui, para basear, ó, x tem que ser maior que 1 e diferente de 2. Dentro desse intervalo, eu satisfizo essa condição de existência. Por quê? Eu tenho aqui, ó, x menor que 2, ou seja, não é 2, é um valor abaixo, e maior que 1. Por exemplo, 1,5, 1,5, 1,8, 1,9, 1,1. São esses valores que estão aqui dentro. Ó. E esses valores são maiores que 1, diferente de 2. Aqui, ó, na intersecção, também possui valores, ó, maiores que 3. Que satisfaz o quê? A condição de existência, ó, de B e de A. E aqui eu também satisfaço as condições de existência, ó, de B e de A. Porque para A, x tem que ser maior que 1 e diferente de 2. Para o coeficiente B aqui, ó, resolver aí na equação da função polinomial segundo grau, eu tenho aqui, ó, x tem que ser menor que 2 ou maior que 3. Aqui eu tenho valores menores que 2 que satisfazem aí na equação. Aqui eu tenho valores maiores que 3. E perceba, ó, que qualquer valor abaixo de 2 acima de 1 satisfaz, ó, ambas as inequações aqui e ambas as condições de existência de forma simultânea. Qualquer valor acima de 3, menor que 2, maior que 1, satisfaz a condição de existência aqui de forma simultânea. Portanto, ó, a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa C. X menor que 2, maior que 1 ou maior que 3. Bom, eu espero ter sido bem claro na explicação deste exercício, mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.